Eu tenho ultimamente acompanhado com muita atenção a série de entrevistas do canal da Gabriela Prioli, chamado GPS Político, e que é, né, trata de posicionamentos, né, ideológicos entre pessoas da política, principalmente, né, mas tentando entender o que cada uma delas define como a sua posição, ou seja, não simplesmente a pessoa dizer se é de esquerda ou de direita, mas discorrer sobre o que ela entende pela posição que ela assume, seja liberal conservador, liberal social-democrata, socialista, ou se usa a terminologia de centro, direita, esquerda, extrema-direita, enfim, né? Essa terminologia mais metafórica, né? De metáfora geométrica, né? Enfim, esse tipo de uso dos termos, ela questiona como a pessoa se autodefine, né? E em que termos, né, é essa posição ideológica que ela define. E eu tenho muito interesse também nesse debate, né, através de outras fontes, obviamente, além do canal da Gabriela Prioli, é, e me parece que sempre não, mas pelo menos no Brasil em geral, a discussão acaba tendo uma superficialidade no sentido de que não são feitas distinções entre alguns estratos ou entre alguns níveis do uso desses termos. Ou seja, se a gente está falando de teoria, né, se a gente está falando das referências teóricas do liberalismo, do conservadorismo, do socialismo, da social-democracia, a gente está falando de ideias claras e distintas. Ou seja, a gente está ali lendo a doutrina, né, aquelas teorias políticas em forma pura e bem definidas. Ou seja, não existe confusão nesse nível. Nesse nível não há confusão. Embora possa haver controvérsias, mas não confusão. Né? O que um autor define? Claro, se um autor não tem condição de se definir, ele não vai nem entrar nesse debate, mas nesse nível da discussão não há confusão e existe uma certa consciência de todos os participantes do que é a posição também adversária, né? Tanto a sua como a adversária, quais são as divergências, né? Onde existe ali algum tipo de consenso, algum tipo de interseção, né? Algum tipo de compatibilidade, onde existe conciliação e onde existe antagonismo. Eles sabem disso, né? Os autores que entram nesse debate da filosofia política. No entanto, existem outros níveis que são, na verdade, os mais interessantes do ponto de vista político, que são, né, primeiro de tudo, dos partidos e movimentos políticos, dos parlamentares, dos governos, né? Então aí, nesse nível da coisa, já não existe a clareza e a distinção da teoria, né? Aí, apesar de que no programa dos partidos existe uma identificação de uma determinada ideologia ou de referências teóricas específicas, né? Apesar de que existe isso, na prática, né, as coisas funcionam de acordo com outros parâmetros, com outras lógicas, né? A lógica da política na prática não é estritamente doutrinária. Então você vai ter outras variáveis na situação política real que são mais determinantes, a começar pelo fato de que na democracia todo mundo é obrigado a formar maioria, seja para ser eleito, seja para aprovar uma pauta, para fazer uma votação de impeachment, o que quer que seja, você tem que formar a maioria, né? Então, a necessidade de formar a maioria muitas vezes pode entrar em contradição com os princípios de uma ideologia. Se você vai defender uma ideologia e ficar isolado, você vai se prejudicar politicamente. Então, normalmente a situação na política real, na prática, envolve muitas outras variáveis. Não estou dizendo que não envolve nada de ideologia, só que na prática a multiplicidade de variáveis é muito mais complexa. Então, os resultados da política na prática nunca vão ser puramente o resultado, a consequência da aplicação de um simples princípio ou de princípios harmônicos de uma só doutrina. A situação política real é sempre resultado de uma multiplicidade de princípios que são vetores que vão em direções muitas vezes conflitantes, contraditórias, e o resultado é uma coisa caótica, imprevisível. Então, na democracia a coisa funciona assim, não existe, não dá para se guiar nesse âmbito da coisa meramente por raciocínio ideológico. Não é um bom guia para isso, embora seja parte, sobretudo, para a militância, porque a militância se identifica
pelo pertencimento, pela adesão a uma determinada ideologia, inclusive no seu vocabulário, né, no seu comportamento, enfim, toda a sua simbologia e todas as suas referências, ela está marcada por essa ideologia. Então existe uma função de unificação da militância para colocar a militância em marcha numa mesma direção. Para isso a ideologia funciona. Mas na prática da política real, né, isso tem uma complexidade infinitamente maior do que você simplesmente ficar identificando qual grupo é de direita, de esquerda, conservador ou liberal, ou que seja, ou social-democrata, o que seja. Além disso, existem outras variáveis além da formação de maioria. Por exemplo, se um governo se diz de esquerda, todo mundo que está na oposição vai ser considerado de direita, não importa as ideias filosóficas que cada parte dessas defenda. Ou o contrário, se o governo é de direita, quem está na oposição está criticando é visto como sendo de esquerda. A mesma situação de polarização natural se dá num segundo turno de uma disputa eleitoral. Aí se um é esquerda, o outro é direita e vice-versa. É uma coisa quase sem critério. Ou então na formação de alianças, quando se formam alianças. Se a aliança é formada por critério ideológico, vão dizer que é uma aliança programática. Se a aliança é por critério nenhum, apenas de formação de maioria, então é pragmática. Mas ambas são válidas, ambas são feitas o tempo todo. Então, na verdade, o que determina a política na prática está longe de ser uma orientação por ideologias, seja das lideranças políticas, seja no nível institucional. E aí, obviamente, também há o âmbito das opiniões dos cidadãos, né? Que são nada menos que os eleitores, né, que votam nesses representantes, assim como debatem, né, quase diariamente nas redes sociais. E aí, outra coisa ainda muito diferente dos dois outros níveis anteriores, ou seja, a teoria e os representantes políticos, o terceiro nível seria o nível da opinião das pessoas, do entendimento efetivo que as pessoas têm do que significam essas palavras. E aí a gente se encontra no caos mais absoluto possível. Não vejo saída assim, de possível esclarecimento, mas enfim, apenas debater essa questão e colocar algumas distinções e fazer algumas correções, né, nesse uso confuso que é feito e obscurantista, porque faz as pessoas, justamente ao invés de se orientarem, se perderem nas discussões. Então, esse tipo de discussão já é uma maneira de estimular um certo questionamento, pelo menos dessa ênfase nas ideologias, como que isso não é o determinante, o que está em jogo, o que faz mais diferença, o que é mais decisivo na prática da política. Embora vale a pena conhecer as ideologias, saber o que significam, o que propõem, e se às vezes as pessoas que estão argumentando em nome de uma ideologia, de fato estão falando em nome dessa ideologia, ou estão falando groselha, estão falando besteira, ou estão falando coisas que têm a ver com seu partido, com seu movimento, com seu representante, mas não necessariamente com uma filosofia política que ela está ali nomeando, achando que tem a ver com aquilo ali.